Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e nesse momento nós vamos expandir alguns conceitos que nós vimos de forma superficial na última aula, onde nós analisamos uma questão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de engenheiro civil, analista judiciário, e nós analisamos essa questão aqui, que mostra essa viga com uma carga distribuída que sofre uma variação, certo? E a primeira questão pergunta o seguinte, que o diagrama de momento fletor pode ser obtido derivando-se a função da força cortante em relação à coordenada do eixo da barra. E a segunda questão, no caso, pergunta a força cortante que atua no meio da viga, que no caso aqui diz que é menos 80. Então, a partir de agora nós vamos expandir um pouco mais dos conceitos relacionados a essa questão aqui, certo? E para isso eu tenho aqui uma viga, biapoiada com uma carga distribuída, certo? E eu tenho aqui do lado, até botar aqui uma seta, eu tenho aqui do lado a minha seção transversal, como se fosse um zoom na seção transversal da minha viga. E nós precisamos entender primeiramente o seguinte: quando essa minha viga aqui sofrer com esse carregamento, ela vai, como todos bem sabem, ou se você já tem alguma base de mecânica dos sólidos, ela vai comprimir em cima, certo? Vai sofrer flexão. Ela vai comprimir em cima e vai tracionar embaixo. Então aqui em cima eu vou ter a fibra mais comprimida, aqui embaixo eu vou ter a fibra mais tracionada. Então eu vou ter essa deformação em relação à minha seção indeformada, certo? Então é como se a minha viga estivesse fazendo esse movimento aqui, comprimido em cima, seção comprimida em cima e tracionando embaixo. Então ela, por assim dizer, vai girar, que é um movimento natural. Se você analisar aqui de forma rápida, quando a viga deformar, é isso que vai acontecer com a seção transversal dela, certo? Ela vai tender a girar por conta da flexão. Então em cima vai comprimir e embaixo vai tracionar. Então tem aqui minhas deformações. E a projeção dessa deformação em relação ao eixo da minha seção vai ter esse ângulo aqui. E esse ângulo a gente chama de curvatura, certo? Então tem a curvatura da minha seção. Agora nós vamos sair da seção transversal e analisar a viga como um todo. Então quando a minha viga sofrer com esse carregamento, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai tender a deformar. Então essa figura aqui de baixo, eu tenho aqui em cima o eixo da minha viga deformado, e depois quando eu aplico o meu carregamento ela vai tender a deformar, certo? Então é como se o meu eixo tendesse a girar devido à deformação que ele sofre. Então quando isso acontecer, vai se formar um ângulo, que é esse ângulo, ele fica entre a projeção indeformada do meu eixo com a projeção deformada. Então vai ter um ângulo. E esse ângulo, ele é a rotação, a rotação da minha viga na deformação. E também quando ela se deformar, efetivamente nós conseguimos medir o quanto ela se deslocou, certo? E nós vamos ter a flecha, o deslocamento, que no caso talvez seja a nossa medida mais famosa de análise de estruturas, que nós levamos para os projetos, que no caso é a flecha, certo? E existe uma correlação entre esses três parâmetros de deformação, que no caso a curvatura da seção, a rotação da viga e o deslocamento da viga. E qual seria essa correlação? Eu vou anotar bem aqui para vocês. Eu tenho
a curvatura, certo? A rotação e o deslocamento. Então eu vou ter uma correlação entre esses três parâmetros. Então, com a minha curvatura, se eu aplicar uma integral, eu consigo obter a minha rotação, certo? Com a minha rotação, se eu aplicar mais uma integral, eu obtenho o meu deslocamento. Então, com isso, eu também posso pensar no inverso. Com o meu deslocamento, se eu aplicar uma derivada, eu volto para a rotação. E da rotação, se eu aplicar uma derivada, eu volto para minha curvatura, certo? Então eu vou ter essa correlação entre esses parâmetros. Certo? Então é importante você lembrar disso. Correlação entre curvatura, rotação e deslocamento. Revisando, com a curvatura da seção, se eu aplicar uma integral, eu obtenho a rotação da minha viga. E com mais uma integral na rotação, eu obtenho o deslocamento. Esse deslocamento seria um delta. Ficou meio feio aqui, até peço desculpa. Mas é o delta que representa a flecha da viga, certo? Muito bem. Então aqui nós temos a correlação entre os parâmetros de deformação da viga. Agora nós vamos analisar a correlação entre os carregamentos, certo? Então imagine mais uma vez essa minha viga aqui. Eu tenho essa carga Q, certo? Essa carga Q que varia não, que está distribuída em torno do meu eixo. E esse eixo aqui, eu vou chamar ele de X, certo? Como se fosse o eixo da nossa viga, que varia de 0 até L. Então eu vou ter um comprimento L aqui. Então ele varia de 0, que seria esse ponto inicial aqui que eu vou selecionar para analisar, até um ponto L, que seria o comprimento máximo. Então eu tenho uma carga, certo? A carga no meu eixo X, que é o vão da minha viga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma integral nessa minha carga, certo? Eu vou aplicar uma integral. E o que é que eu vou ter? Eu vou obter o meu esforço cortante, que varia também no meu eixo X, certo? Então tem aqui o gráfico do meu esforço cortante. Então nas extremidades eu vou ter o que? A minha reação de apoio, que eu chamei de VA, o ponto A, e o VB, que é a reação no ponto B, certo?
Então posso expandir essa ideia aqui. Então se eu aplicar uma integral aqui na minha carga, eu vou ter Q vezes X mais uma constante de integração, certo? Agora com isso eu posso usar uma condição de contorno para descobrir o valor dessa constante aqui. E qual a condição de contorno? Bem, se eu analisar o momento cortante no ponto A, no caso o ponto A é a minha origem, então aqui x ele é igual a zero. Então para x igual a zero, eu posso até escrever aqui. Para x igual a zero, meu cortante, minha função do cortante, ela vai ser igual a VA, certo? Então, aqui é a função do cortante. Então agora eu posso aplicar essa condição de contorno na minha equação aqui, certo? Então vou repetir aqui. O cortante em função do vão da viga, ele é igual a Q vezes X mais C. Então, cortante, quando x for igual a zero, é igual a Q vezes zero mais C igual a VA, certo? Conforme nós observamos aqui, eu vou ter que px igual a zero, meu cortante é igual a VA. Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar zero mais C, certo? Igual a VA. Esse zero aqui não faz nenhuma diferença. Então C é igual a VA. Pronto. Agora eu vou substituir esse valor de C na minha equação que eu obti aqui do esforço cortante. Então V de X, cortante que varia no eixo X, que é igual a Q vezes X mais C, eu posso escrever da seguinte forma, né? Já que eu descobri o valor de C, que é quanto? VA. Então eu vou ter uma equação geral do meu esforço cortante. Vx é igual a Q vezes X mais VA. Perfeito. Certo?
Então tem a equação do meu esforço cortante. Agora eu posso fazer também o seguinte. Eu tenho meu esforço cortante aqui. Eu chamo de Vx, certo? V de x. Eu posso fazer o que? Aplicar uma integral nele. Se eu aplicar uma integral aqui, eu vou obter quem? O meu momento fletor. Que varia em torno do eixo x. Certo? Então agora eu vou expandir esse cálculo aqui. Então eu tenho a minha função do esforço cortante mais VA. Então se eu aplicar uma integral aqui, eu terei aqui a integral de Q vezes x é Q vezes x ao quadrado dividido por 2, mais aqui eu vou ter VA vezes x mais uma constante de integração. Agora, pela condição de contorno, eu posso descobrir quanto vai essa minha constante de integração. Nós sabemos que esse tipo de viga aqui, biapoiada, até tem aqui o gráfico de momento fletor dela. Nos apoios, como eu não vou ter, eu tenho rótulas, eu não vou ter resistência ao momento fletor, então meu momento é igual a zero, certo? Então aqui na minha origem, o momento vai ser zero. Então nós sabemos que para x igual a zero, o meu momento fletor é igual a zero. Então agora eu posso expandir esse raciocínio aqui. Certo? Vamos expandir o nosso raciocínio. Vamos lá então. Então eu tenho a fórmula do meu momento fletor. A fórmula geral, que é Q vezes x ao quadrado dividido por 2 mais V A vezes x mais C. Mas eu sei que o momento para x igual a zero é igual a zero, que é igual a Q vezes x ao quadrado mais, acabei escrevendo errado aqui, né? Mas enfim, vamos repetir aqui embaixo, a gente conserta. Então vou ter zero igual a Q vezes zero ao quadrado dividido por 2 mais VA vezes zero mais C. Então isso aqui vai dar zero mais
essa parcela aqui vai dar quanto? Vai dar 0 também. Mais o meu C aqui se salvou, né? Então tem 0, 0, 0, mais C e o 0 aqui inicial. Ou seja, se eu fizer essa somatória aqui, C mais 0 igual a 0, eu vou chegar à conclusão de que C é igual a 0. Então, se eu substituir esse valor de 0 aqui na minha equação geral, m de x é igual a qx, q vezes x ao quadrado dividido por 2, mais VA vezes x, mais C. Mas quanto vai de C? Acabei não pegando aqui na câmera. Quanto vai de C? Então m de x é igual a q vezes x ao quadrado, mais aqui dividido por 2, mais v a vezes x, mais 0. Meu C é igual a 0, conforme nós definimos aqui. Então, por fim, eu terei que a equação do momento fletor é igual a q vezes x ao quadrado dividido por 2, mais v a vezes x. Certo? Então perceba que nesse caso aqui do meu esforço cortante, eu tenho uma função do seguinte tipo: f de x é igual a vezes x mais b. Então tem uma função do primeiro grau, certo? No caso do esforço cortante. E no caso do momento fletor, eu tenho uma função do seguinte tipo: f de x é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c, onde nesse caso aqui o nosso c, esse parâmetro da função do segundo grau, ele é igual a 0, certo? Isso é coerente com nossos gráficos. Então tem aqui a função do esforço cortante, ela é uma reta, certo? Ou seja, uma função do primeiro grau. E o nosso momento fletor é uma parábola, ou seja, uma função do segundo grau. Perfeito? Então, com isso, nós conseguimos entender um pouco essa correlação que acontece das medidas de deformação e de carga nos nossos elementos estruturais. Então, posso até fazer um resumo aqui também, que na verdade eu até já fiz na parte mais voltada para o concurso, mas eu vou deixar aqui registrado também. Então, eu tenho aqui a carga, o esforço cortante e o momento fletor. Então, tenho esse sentido aqui
no sentido oposto. Aqui eu tenho o integral e aqui eu tenho o derivado. Certo? Então esse é o nosso resumo da correlação do carregamento. Então pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui, mas eu ainda vou fazer uma última parte só para a gente deixar esses conceitos bem sólidos aplicando eles na prática. Então até a próxima.